Bom, dando continuidade aí a esse estudo evolutivo que a gente já vem fazendo aí há um bom tempo, né? A gente vai falar agora com vocês aí o último tema dessa evolução que está relacionado aí à aula 12. A aula 11, como vocês já devem ter visto aí o vídeo, para quem está vendo os vídeos aí tudo certinho, né? Essa aula 11 tratou aí para a gente da filogenia ou filogênese, onde você faz o estudo, ou nós fizemos, né, o estudo da questão das árvores filogenéticas, né, aquele histórico evolutivo em razão do tempo, que forma aqueles ramos, né, aqueles clados que nós estudamos aí então nessa aula 11. Fizemos as atividades aí do em classe, passei para vocês aí a questão do plural para ser feito aí, né? Espero que todos tenham feito aí. Se não fizeram, por gentileza, façam, correto? E passamos então aqui agora para a aula 12, que também é uma aula pequena, não vou me delongar muito nela aqui, ela é uma aula bem autoexplicativa, o que os autores aí do nosso sistema, o que os autores do ângulo já escreveram aqui no seu resuminho e aquilo que tem aí no seu livro-texto, já é suficiente aí para você poder entender esse aspecto aqui da evolução humana. Por que a gente encerra esse estudo da evolução com a evolução humana? Porque nós também fazemos parte desse aspecto evolutivo. O ser humano, ele vem sofrendo ao longo do tempo aí essa questão de transformação. E se a gente pegar anteriormente aí, dá para a gente analisar através dessas árvores filogenéticas, os nossos ancestrais. E aí volta aqui também aquela velha ideia, a ancestralidade comum. Se nós temos uma ancestralidade comum dentro da classe dos mamíferos, aonde coloca o ser humano como um mamífero, tá? Nós temos também a questão de outros animais que também são mamíferos, né? O que sugere que um indivíduo inicial irradiou né, a radiação adaptativa, e a partir do princípio de especiação foram se formando as novas espécies até chegar na gente e esses outros mamíferos. Mas o que acontece ainda? Dentro da ordem dos seres humanos, que é o que nós chamamos de ordem dos primatas, também teve esse processo de especiação, formando as diferentes espécies de primatas que nós temos hoje e o que nós já tivemos anteriormente. E dentro dessas espécies de primatas, nós temos aí também a família dos hominídeos, que é a família onde o ser humano está inserido. E não só o ser humano como o único hominídeo. Hoje, o hominídeo mais clássico, né, por assim dizer. Porém, já existiram outros hominídeos aí. Então essa aula vem trazer para a gente isso, que o ser humano também participa desse processo evolutivo. E ele também está nessa constância, nessa constante transformação e modificação. Lógico, desde o início eu coloquei isso para vocês, tendo aqui em vista o olhar científico, não pegando outras interpretações de teoria de surgimento de vida, pegando só nessa teoria da evolução, principalmente proposta aí pela questão dos que nós estudamos anteriormente, do Charles Darwin e dos neo-darwinistas, ok? Bom, característica particular de todo primata é a questão do polegar opositor, né, ó, formando aquilo que nós chamamos de pinça, tá, que permite manipulação de objetos, agarrar-se em galhos. Então permite o quê? Uma mobilidade maior para a gente. Os olhos na posição frontal, correto? Se você pega outros mamíferos aí, igual o cavalo, eles são paralelos, mas no nosso caso aqui eles são olhos frontais. Isso aumenta a capacidade aqui no caso aqui de profundidade, para a gente poder ter esse aspecto de profundidade. No nosso caso aí, presença de glândulas mamárias, tá? E a questão do andar bípede, que também aparece evolutivamente falando, nessa ordem aonde o ser humano está inserido. Lógico, nem todo primata vai ter esse andar bípede, ou seja, em cima dos pés, tá? Tem seres humanos, não seres humanos, desculpa, tem primatas que têm um andar quadrúpede, tá? Se locomove com as patas traseiras
e as patas dianteiras, ou que seria o braço e as mãos, apoiada no chão. Né? Então a gente tem isso ainda. Não é uma exclusividade para. Não são todos os primatas que possuem esse andar bípede, correto? Uma outra coisa importante é que dentro desses primatas, que aí está inserido o ser humano aí também, você tem aquilo que a gente pode utilizar-se das evidências evolutivas que eu comentei com vocês anteriormente, em questão de parentesco evolutivo entre espécies. E aqui destaca-se, dentro dos primatas, um parentesco muito grande do ser humano com o chimpanzé. O que demonstra que na linha evolutiva, ser humano e chimpanzé têm aspectos de ancestralidade próxima, comum entre eles ali. Tá? Se você analisar aí, falha a memória aqui, se não estiver enganado, é cerca de 1,5% de diferença de código genético ser humano e chimpanzé. Tá? Então isso demonstra que uma proximidade muito grande. Tanto é que se você observar aí, ó, na sua apostila, se você não está com ela aberta, por gentileza, pausa o vídeo nesse exato momento, vai lá e abre ela, tá? Bom, na página 412, traz pra gente aí, ó, esse aspecto aí de uma árvore filogenética demonstrando aí a questão do parentesco entre ser humano e chimpanzé. Se você pegar o início aí, ó, que está lá abaixo aí dos 50 milhões de anos atrás, você teve ali duas linhas que vieram, provavelmente, se você construir ela para baixo, de um ancestral comum, dando origem a todos esses grupos de primatas aí, orangotango, chimpanzé, gorila, gibão, todos vindo de um mesmo grupo. Só que o que vai acontecendo? Através de isolamento reprodutivo, através de isolamento geográfico primeiro, para depois o reprodutivo, você separa os indivíduos em ramos, que é o que está demonstrando aí nessa árvore filogenética. Ó. A primeira, separando lá, ó, os símios, né, em um grupo bem isolado, símios do velho mundo em um outro grupo que já está dando duas aberturas também aí para o papio, tá? Depois você tem um terceiro grupo, onde se abrem vários ramos, onde você vai encontrar o gibão, depois o orangotango e o gorila. Aí na hora que você chega a chimpanzé e ser humano, você pode ver que tem ali uma bifurcação para os dois. Nessa bifurcação ali, ó, você vai ter a inserção de uma provável ancestralidade entre eles. Tanto é que quando a gente fala de parentesco e diferença entre material genético, a gente fala geralmente, quando fala de primata, é desses três aqui, ó, ser humano, chimpanzé e gorila. Tá? Então aí o chimpanzé, ele bem próximo do ser humano. E quando você entra para o ser humano, você constrói também uma ancestralidade dentro do ser humano, tá? Aonde você vai encontrar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, aonde você encontra, não é aqui que eu quero, então é aqui mesmo. Achei. Quando você pega aqui ancestrais bem antigos para o ser humano, que seria esse aí, ó, o Ramipithecus, tá? Que esse é bem mais antigo do que o Australopithecus, que é o Bambambam aí, que a gente tem alguns registros fósseis desses indivíduos aí, ó, onde que vai entrar, por exemplo, ali a Lucy, que é um fóssil bem antigo desses grupos primordiais aí que deram origem ao ser humano. E quando chega no ser humano, você vai falar do gênero Homo, tá? Então você tem, ó, Ramipithecus, tem Australopithecus, tá? E depois entra aqui o gênero Homus. Então você tem três gêneros aqui, ó, Ramipithecus, Australopithecus e depois vem o gênero Homo. Aí desculpa, mexeu aqui. Nesse gênero Homus, aí você vai ter os descendentes mais próximos dos seres humanos. O Homo erectus, que é aquele literalmente que sai desse andar quadrúpede, de arrastar-se e coloca-se no andar bípede, tá? O Homo habilis. O que seria esse Homo habilis? Quando você imagina, por exemplo, o homem das cavernas lá, ó, que ele começa a utilizar-se do fogo, de utensílios para cortar carne, fazer objetos redondos, que aí vem a roda, pinturas na parede, né? A chegar o Homo neanderthalensis, onde você encontra fósseis ali, ó, na região da Alemanha, por exemplo, nas regiões da própria África em si.
E por último, o Homo sapiens, que é esse grupo que está aí bem no extremo aí dessa árvore filogenética que está sendo apresentada na nossa apostila. Ok? Joia. Se você ainda não abriu sua apostila, gentileza, abrir. Então, o Tito está pedindo uma terceira vez para abrir a apostila. Tá? Abra a apostila aí na página 413 para a gente resolver essas duas questões aí que são bem fáceis de serem resolvidas. Tá? Vem falando assim a questão número 1, que é um em classe, correto? Se você quiser, pausa o vídeo, correto? Faça a leitura você, resolva o exercício. Depois você vem e corrige junto comigo. Só que aqui, para dar sequência a tudo, eu vou pegar e já falando aqui, corrigindo com vocês. Ó, Darwin foi o primeiro a propor a relação evolutiva do ser humano com os grandes macacos. A gente viu lá atrás que tem essa razão aí de linha filogenética próxima de um com o outro. Os dados científicos obtidos até hoje a respeito dessa ideia nos permitem afirmar que, vamos lá, ó, letra A, os resultados das análises comparativas de DNA, né, mostraram que os chimpanzés, ó a palavrinha sacana, não são mais semelhantes ao Homo sapiens do ponto de vista molecular do que outro primata. Pelo contrário, são os mais próximos. Então, letra A, errada. Letra B, os macacos são primatas, joia, mas o ser humano não. Já está errado aqui. O ser humano também é um primata. Então, letra B, errada. Letra C, os macacos apresentam mãos dotadas de grande mobilidade e flexibilidade, com polegar oponível, ou seja, polegar opositor, para agarrar, segurar e manipular os objetos. Proporcionando grande capacidade de agarrar galhos e manipular objetos. Acabei de dizer aqui. Então, só a questão correta, letra C. Vamos ver por que as outras estão erradas. O chimpanzé foi o primeiro ancestral do Homo sapiens. Ele não é o ancestral do Homo sapiens, tá? Ele, na realidade, descende juntamente com o ser humano de um ramo em comum, o que sugere lá para trás uma ancestralidade comum entre eles, mas ele não é ancestral do ser humano. Ó, o bipedalismo, ou indivíduos bípedes, chamado de bipedismo, faz parte da evolução de todos os primatas. Igual eu falei para vocês anteriormente, nem todos os primatas têm essa capacidade de andar bípede. O que deixa para a gente aí a questão número 1 como correta a letra C. Então vai na sua apostila e marca letra C. Bom, número 2. Foi proposto um novo modelo de evolução dos primatas, elaborado por matemáticos e biólogos. Nesse modelo, o grupo de primatas pode ter tido origem quando os dinossauros ainda habitavam a Terra, e não há 65 milhões de anos, como é comumente aceito. Acredita-se aqui que os mamíferos, o ser humano, nesse sentido, tenha essa origem ali no final, de lembrar aqui, Triássico, Jurássico e Cretáceo, final do Cretáceo, quase quando se dá a extinção dos dinossauros ali. Essa questão ela é simplesmente de análise do que está aqui no gráfico, tá? Te dá uma árvore filogenética onde você tem um ancestral comum mais antigo. Acompanha comigo, lê aí onde que está. Ancestral comum mais antigo. E a partir desse ancestral comum mais antigo, a formação de vários outros ramos, E dentre esses ramos, existe 2 ramos que estão próximos, que é entre os macacos do Velho Mundo, os grandes macacos e os humanos. Aquele pontinho onde faz essa bifurcação, desculpa, eu tenho que olhar para cá, né? Faz essa bifurcação, sugere uma separação desses 2 grupos, tá? Aí ele vem e te fala, ó, examinando essa árvore evolutiva, podemos dizer que a divergência entre os macacos do Velho Mundo, ou seja, a separação deles, e o grupo dos grandes macacos e dos humanos ocorreu aproximadamente, aí você vai lá no gráfico, ó, o primeiro ali 90 milhões, depois 80 milhões, 70 milhões, 60 milhões, aí você continua com os numerozinhos em cima aí, ó, 50, 40. Faz um traçado descendo no 40, que você vai dar mais ou menos ali onde que ocorre essa divergência entre macacos do Velho Mundo e grandes macacos e humanos. Então aqui você vai ficar com a letra B, que é 40 milhões de anos. Se você descer aqui,
com a régua aqui, você vai observar que vai dar mais ou menos aonde está ocorrendo essa separação desses dois grupos, ok? Espero aí que vocês tenham entendido o que a gente trouxe para essa aula. Eu me perco nessas aulas, o número. Nessa aula, que é a aula 12, desculpa aí, nessa aula 12, tá? Ficando aí para vocês, para casa, como tarefazinha, se você não fez a de ontem, por gentileza, faça a de ontem e a de hoje, que são poucos exercícios, não deixa isso acumular, né? Fica aí em casa para vocês aí, para o caderno de exercícios, as tarefas mínimas pertinentes a essa aula que a gente acabou de ver aqui. Que aí, ó, pelo que eu tô vendo aí, 69, 70, 71, 72, 73, 5 exercícios bem simples de se fazer aí, ok? Não deixa acumular, se acumular com outra aí sim, vai ficar muita atividade, ok? Muito obrigado, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Até o nosso próximo encontro.